Página 80 Marco 6. Cidade dos Sonhos Título nível 2. Em 2000, quando completei 7 anos de idade, os negócios de meu pai prosperavam. Tínhamos voltado para Yesan após o funeral de minha avó e, não muito tempo depois, minha família estava rica ao menos pelos nossos padrões. Comíamos arroz 3 vezes por dia e carne 2 ou 3 vezes por mês. Tínhamos dinheiro para emergências médicas, sapatos novos e coisas como shampoo e pasta de dentes, que iam além do alcance de norte-coreanos comuns. Ainda não tínhamos telefone, automóvel ou motocicleta, mas nossa vida parecia ser muito luxuosa aos olhos de nossos amigos e vizinhos. Meu pai voltava de suas viagens de negócios, carregado de presentes para nós, para mim e minha irmã. Ele trazia roupas novas e livros. Minha mãe ganhava perfume e pó de arroz. Mas sua mais excitante aquisição no mercado negro foi um videogame Nintendo dos anos 1980. Meu jogo favorito era o Super Mario Bros. Sempre que havia fornecimento de eletricidade, eu ficava movendo os pequenos personagens pela tela ao som de uma música animada e alegre que ainda me faz sorrir quando a ouço. Meus pais gostavam de jogos de tênis e conseguiam ser bem competitivos. Era engraçado vê-los. Página 81 Marco se comportar como crianças com os controles nas mãos, gritando insultos, de brincadeira, um para o outro. Também eram obcecados por vídeos de luta profissional, aos quais assistiam juntos depois que minha irmã e eu íamos dormir. Podíamos ouvir os dois gritando, bata nele, com mais força. O vídeo favorito de minha mãe era com uma enorme lutadora loura que derrotava todos os seus adversários. Mas eu não gostava de assistir a esses vídeos por causa da violência. Já tínhamos bastante disso, nas ruas e em casa. O matrimônio de meus pais era complicado e apaixonado. Eles se respeitavam mutuamente e eram grandes parceiros. Cada um fazia o outro rir. Meu pai estava sóbrio, ele tratava minha mãe como se fosse ouro. Mas quando bebia, a história era outra. A sociedade norte-coreana é rude e violenta por natureza, e assim são as relações entre homens e mulheres. Espera-se da mulher que obedeça a seu pai e a seu marido. Os homens estão sempre em primeiro lugar, para tudo. Quando eu estava crescendo, as mulheres não podiam sentar à mesma mesa que os homens. Nas casas de muitos vizinhos e colegas de turma havia tigelas e colheres especiais para seus pais. Era comum um marido bater em sua mulher. Tínhamos uma vizinha cujo marido era tão brutal que ela tomava cuidado para não deixar um hash estalar no outro quando comia, por medo que ele lhe batesse por estar fazendo barulho. Por comparação, meu pai era um homem esclarecido. Ele admitia minha mãe, minha irmã e eu em sua mesa. Página 82 Marco ele nos respeitava. Só raramente batia em minha. Página 81 Marco ele admitia minha mãe, minha irmã e eu em sua mesa. Página 82 Marco ele nos respeitava. Só bebia ocasionalmente e raramente batia em minha mãe. Mas às vezes o fazia. Não estou desculpando essas atitudes, mas explicando como era a cultura na Coreia do Norte. Ensinava-se aos homens que eles eram superiores, assim como eram ensinados a obedecer a nosso líder. A diferença em nossa casa era que minha mãe não aceitava isso. Ao contrário de muitas mulheres que gritavam e se desculpavam, minha mãe batia de volta. Ela tinha um caráter forte, mais forte que o de meu pai, e ele não era páreo para ela. Quando suas brigas saíam de controle, eu descia correndo à rua chamando vizinhos para apartá-los. Às vezes eu tinha medo de que eles se matassem. Durante as piores brigas, minha mãe às vezes ameaçava com o divórcio, mas eles logo se reconciliavam. Só quando outra mulher entrou na vida de meu pai é que minha mãe quase foi embora para sempre. Quando meu pai começou com seus negócios em Pyongyang, ele precisava de um lugar para ficar e de assistente que o ajudasse no trabalho. Sua irmã mais velha morava na cidade, e ela o apresentou a uma mulher solteira, com 20 e poucos anos, chamada Won Sun. Ela estava disponível para ser sua assistente, e ainda por cima vivia com sua família em um grande apartamento com um quarto extra, que ele poderia alugar. Era lá que ele ficava durante 9 meses por ano. Como depois se viu, o relacionamento entre eles foi mais do que simplesmente de trabalho, embora meu pai página 83 Marco sempre tentasse negá-lo. E não, Coreia. Página 82 Marco mais do que simplesmente de trabalho, embora meu pai página 83 Marco sempre tentasse negá-lo. E não era incomum na Coreia do Norte que um homem rico ou poderoso tivesse uma amante. Pouco tempo depois, Won Sun se apaixonou e quis casar com ele. Mas primeiro ela tinha de se livrar de minha mãe. Parecia o enredo de uma novela sul-coreana. Muito ruim e quase deu certo. Em agosto de 2001, minha mãe decidiu ir até Pyongyang por alguns meses, enquanto meu pai passava algum tempo conosco em Yesan. Naturalmente, ela ficou no apartamento de Won Sun enquanto vendo alguns produtos no mercado negro e comprava alguns metais para vender em Yesan. O que ela não sabia é que Won Sun estava ligando para meu pai e lhe dizendo que sua mulher estava se encontrando com outros homens. Infelizmente, ele acreditou nessas mentiras, e na próxima vez em que se falaram por telefone ele a acusou de o estar traindo. Ela não conseguiu entender por que ele estava dizendo tais coisas. Ficou tão aborrecida e com raiva que lhe disse querer o divórcio. Dessa vez, ela realmente queria. Ao invés de retornar a Yesan, pegou o primeiro trem para Kovan a fim visitar seu irmão Min-sik e pensar em seu próximo passo. Como minha mãe não voltou para casa, meu pai percebeu seu erro e ficou muito infeliz. Ele até começou a beber diariamente, o que, em seu caso, não era comum. Então, uma tarde, cerca de 2 semanas depois que minha mãe tinha zarpado para Kovan, eu atendi a uma batida na porta e deparei com uma mulher jovem e desconhecida ali de pé, vestida com elegantes roupas da cidade. Foi a primeira vez que vi Won Sun. Assim que descobriu que minha mãe tinha pedido
Divórcio, ela pegou o primeiro trem para Yesan. Tudo parecia muito estranho. Mais tarde, naquele mesmo dia, ficou ainda em Mia. Estranho quando minha amiga Yodie enfiou a Cabe pela porta e me pediu que fosse até sua casa para brincar. Quando entrei lá, minha mãe estava esperando por mim. Fiquei tão feliz ao vê-la novamente que corri para seus braços. Eu, Mia, senti tanto a sua falta. Ela disse. Eu ainda não sabia o motivo de ela ter ido embora e depois voltado sem avisar, mas ela me contou mais tarde o que acontecera. Seu irmão tinha concordado em recebê-la se ela se divorciasse de meu pai, mas apenas se ela não levasse com ela suas filhas. Ela não conseguir nos abandonar, e durante o tempo em que esteve separada de meu pai, começou a se lembrar de coisas boas sobre ele. Assim, tinha voltado para sua família, para consertar a situação. Como está seu pai, Eumi? Ela perguntou. Neste momento ele está em casa com uma senhora de Pyongyang, eu disse. Fique aqui e não volte para casa até eu mandar buscá-la, ela disse. Quando chegou em casa, encontrou Won-sun sentada numa esteira sobre o chão, falando com meu pai. Se foi meu pai, numa esteira sobre o chão, falando com meu pai. Não sei se foi meu pai ou sua namorada que ficou mais surpresa ao ver minha mãe ali na porta. Minha mãe correu para dentro e deu um chute no traseiro de Won-sun, gritando. Saia de minha casa. Won-sun se levantou e deu-lhe um tapa, e meu pai teve de segurar minha mãe para impedi-la de fazer Won-sun em pedaços. Meu pai disse à página 85 Marco Won-sun que era melhor que ela fosse embora. E minha mãe bateu a porta atrás dela. Era início de novembro, e essa garota magrinha de Pyongyang não estava preparada para aquele clima gelado. Estava usando um casaco leve e fino e sapatos inadequados para o frio. Won-sun ficou do lado de F.O. de nossa casa como um fantasma trêmulo, choramingando a meu pai que a deixasse entrar novamente. Enquanto isso, meu pai implorava a minha mãe que mudasse de ideia e não se divorciasse. Ele ainda jurou que não estava havendo nada entre ele e sua assistente. Minha mãe não sabia em que acreditar, mas sabia que sua família era mais importante do que aquela mulher, e assim decidiu ficar. Won-sun foi embora no próximo TRE. De volta para Pyongyang. Asterisco, asterisco, asterisco. Se você perguntasse a qualquer pessoa na zona rural norte-coreana qual é o seu sonho, a maioria ia responder: ver Pyongyang uma vez na vida. Eu tinha 8 anos de idade quando esse sonho se tornou realidade para mim. Somente os cidadãos mais privilegiados tinham permissão para viver e trabalhar na capital da nação. Era necessário ter permissão para viver e trabalhar na capital da nação. Era necessário ter permissão especial até mesmo para visitá-la. Mas Pyongyang é tão necessário ter permissão especial até mesmo para visitá-la. Mas para os norte-coreanos comuns, Pyongyang é tão familiar quanto nossos quintais, devido às centenas de livros ilustrados e filmes de propaganda que a celebram como a perfeita expressão de nosso paraíso socialista. Imponentes monumentos. Página 85 Marco Socialista. Para nós, é um santuário místico com imponentes monumentos de uma pompa emocionante. Página 86 Marco como a Praça Vermelha, Jerusalém e a Disneylândia. Tudo numa só cidade. Meu pai não tinha estado em casa por um longo tempo, assim ele convidou cada uma de suas filhas para visitá-lo durante um mês, no verão. Eu fui primeiro. Ideia de ver meu pai e a cidade de meus sonhos ao mesmo tempo era tão excitante que não consegui dormir durante uma semana antes de ele chegar para me pegar. Foi especialmente excitante porque 2002 foi o primeiro verão em que a Coreia do Norte encenou o agora famoso Festival Ariré, uma celebração massiva das proezas militares e culturais do regime. Eu não podia acreditar que ia efetivamente ver tudo isso com meus próprios olhos. Contei a todos os meus vizinhos e colegas de turma sobre a minha viagem. Alguns pais me pediram que não me gabasse na frente de seus filhos, pois estavam pedindo para visitar Pyongyang também. Preparei minhas melhores roupas para essa viagem especial, inclusive minha camiseta de princesa e meus sapatos de boneca. Meu pai e eu partimos no trem matinal para Pyongyang. Apesar de a distância ser de apenas uns 362 quilômetros, a viagem levou dias, porque os cortes no fornecimento de energia elétrica atrasavam os trens. Meu pai e eu tínhamos levado comida conosco e viajamos num vagão dormitório, mas a maioria das pessoas tinha de dormir em assentos duros. Quando o trem finalmente entrou na estação de Pyongyang, Sun veio nos receber. Eu ainda não entendia qual tinha sido o problema quando ela esteve em Yesan, alguns meses antes, e na verdade eu quase não me lembrava dela. Mas minha percepção infantil dizia que alguma coisa estava errada com esse arranjo, quando a vi. Página 87 Marco segurar o braço de meu pai. Esse sentimento passou rapidamente, no entanto, à medida que eu me deixava levar pelas encantadoras vistas e pelos sons de Pyongyang. Tudo me deixava maravilhada. Tudo me deixava maravilhada. Fiz minha primeira viagem num ônibus público naquele dia, e fiquei paz de como as pessoas também viajavam num trem subterrâneo e em carros particulares. Eu nunca tinha visto um táxi antes, e meu pai teve de me ajudar a pronunciar a palavra que o designava e me explicar o que significava. Ainda mais doido foi um novo tipo bebida que meu pai comprou para mim. Tinha uma cor muito clara e vinha numa garrafa, mas quando bebi não tive uma boa sensação na boca, na verdade até doeu. Como um choque elétrico. Abuji, não gosto disso, eu disse a meu pai, os olhos piscando de lágrimas. Ora, vamos, ele disse suavemente. Não se comporte como uma menina do interior. Se beber mais, vai acabar gostando. Mas aquela bebida gasosa me assustou tanto que nunca mais quis experimentar outra. Pyongyang me parecia um país de fadas. Todos pareciam muito limpos e bem vestidos. Por ordem de Kim Jong-il, todas as mulheres tinham de usar saias em
Esan, muitas mulheres ignoravam o código oficial vestuário e usavam calças compridas, mais práticas, mas não nessa cidade elegante. Para mim, seus moradores pareciam mais refinados, com sotaque mais delicado, modos de falar mais polidos que a rude linguagem gutural que usávamos no distante norte. Em contraste com os decadentes prédios de apartamentos, os becos empoeirados e os fuliginosos. Página 88. Marco Pátios ferroviários de Esan, Pyongyang parecia ser tão nova e reluzente, com enormes prédios e biolavars largos e imaculados. Quase esmola, largos e imaculados. Quase não se via alguém pedindo esmola, a não ser as crianças de rua que chamamos de Kotjibi, que assediam os mercados e as estações de trem. Em toda parte da Coreia do Norte. A diferença em Pyongyang era que sempre que os Kotjibi pediam comida ou dinheiro, os policiais vinham e os afugentavam. Aonde quer que fôssemos, meu pai me pedia que segurasse sua mão com firmeza. Tinha medo de que me perdesse, porque estava sempre olhando para cima, para a gigantesca cidade à minha volta. Quando me levou de ônibus à noite para ver as luzes do centro de Pyongyang, quase enlouqueci. A única coisa que estava sempre iluminada à noite em Esan era o monumento a Kim Il-sung, mas aqui todos os prédios importantes brilhavam como tochas. Havia muitos letreiros de propaganda, alguns deles escritos em neon, dizendo Pyongyang, coração da Coreia. Era bem impressionante, e até os letreiros de restaurantes eram de neon. Visitamos todos os pontos turísticos sobre os quais eu tinha lido ou que tinha visto na televisão. Meu pai me mostrou o famoso Hotel Ryugyong, uma pirâmide de 105 andares no centro da cidade, projetado para ser o hotel mais alto do mundo, mas nunca terminado. Está terminado. Posamos para um retrato em frente às graciosas fontes em a Colina do Sol, onde depositei flores ao pé da gigantesca estátua de bronze de Kim Il-sung. 25 flores ao pé da gigantesca estátua de bronze de Kim Il-sung. O grande líder sorria para seu povo. 25 e emitia ar acima da enorme praça. Vestia um sobretudo comprido. Página 89. Marco com um braço erguido como que revelando o destino da nação. Meu pai, sempre brincalhão, observou para o homem Sun o quanto seria legal despir esse grande casaco e vendê-lo na China. Então acrescentou, ou ao menos um de seus sapatos. Meu pai dizia as coisas mais surpreendentes. Hoje percebo que ele era como Winston Smith em 1984, um homem que em segredo enxergava através da propaganda do grande irmão e sabia como as coisas realmente funcionavam no país. Mas eu ainda estava há alguns anos de compreender que os Kim não eram deuses. Eu tinha um sentimento cálido e santo por estar em Pyongyang, onde o grande líder uma vez caminhara. E onde seu filho, Kim Jong-il, agora vivia. Só saber que ele respirava o mesmo ar fazia eu me sentir orgulhosa e especial, que era exatamente como se supunha que eu deveria me sentir. Um dia fizemos um passeio de barco de 2 horas, descendo o rio Taedong, para visitar o lugar em que nascera Kim Il-sung, em Mangyongdae, mas mudamos de ideia e, em vez disso, fomos a um bom restaurante chinês nas proximidades. Eu nunca tinha estado num restaurante onde as pessoas sentam em cadeiras. Em Esan, de vez em quando comíamos no mercado, e havia uns poucos lugares que funcionavam como restaurante em casas de pessoas, mas sempre sentava-se no chão. Muito restaurante em casas de pessoas, mas sempre sentava-se no chão. Sentar numa cadeira dura me pareceu muito estranho e sempre vou preferir sentar no chão, se tiver escolha. Mas realmente gostei de pedir todo tipo de comida a uma garçonete e de tê-la à minha frente. Pela primeira vez eu comi um pão macio e delicado, e não preto e duro. Finalmente pude saborear aquele macarrão. Página 90. Marco no óleo cujo aroma eu sentia quando cozinhavam do outro lado do rio, na China, mas não estava acostumada com o sabor. Não disse nada, mas quase quis ter algum kimchi em vez disso. Porém comi finas fatias de carne, porco e outros deliciosos pratos chineses que eram como o céu na terra. Depois disso, sempre que eu tinha fome, comia essa refeição 1000 vezes em minha imaginação. Meu único arrependimento foi não ter pedido mais comida. O apartamento de Wang Sun ficava no 11º andar de alto prédio no distrito de Songgil, na zona leste de Pyongyang. Naquele prédio fiz a primeira viagem elevador em minha vida. Tinha visto essas coisas em filmes e em novelas sul-coreanas, mas a experiência foi mais assustadora do que excitante. A energia elétrica no prédio funcionava, mas eles mantinham as luzes do saguão e do elevador apagadas para economizar. Por isso segurei com força a mão de meu pai enquanto tateávamos nosso caminho pelo saguão e subíamos para o apartamento. Lá dentro havia montes de janelas e de luzes, e dava para ver tudo. Havia 3 quartos de dormir, um banheiro, uma cozinha e uma grande sala de jantar. O pai e a madrasta de Wang Sun dormiam num quarto. Wang Sun ficava com suas 2 irmãs mais novas em outubro. Dormitório, eu dormia com meu pai no 3º. Pelo menos foi assim durante minha visita. Logo que chegamos ao apartamento, meu pai estendeu-se na cama. Após a longa viagem de trem, Wang Sun sentou-se a seu lado e se encostou nele. Isso, sempre via. Página 90. Marco a seu lado e se encostou nele. Isso fez com que eu me. Página 91. Marco sentisse desconfortável, pois era o que eu sempre via minha mãe e meu pai fazerem. Então me enfiei. Minha mãe e meu pai fazerem. Então me enfiei entre 2 e me aconcheguei a meu pai. Toda manhã acordávamos ao som do hino nacional, retumbando no rádio fornecido pelo governo. Toda residência na Coreia do Norte é obrigada a ter um, e nunca se pode desligá-lo. Estava sintonizado em uma única estação, e era assim que o governo controlava você dentro de sua própria casa. Pela manhã ele transmitia uma porção de canções entusiásticas com títulos como Forte e Próspera Nação, que nos lembrava como éramos felizes de poder celebrar nossa orgulhosa vida socialista. Eu fiquei surpresa com o fato de o rádio ficar ligado por tanto tempo em Pyongyang. Em casa, geralmente a energia elétrica estava desligada, e assim, tínhamos de acordar por nós mesmos.
Às 7 horas da manhã, sempre havia uma senhora batendo à porta do apartamento em Pyongyang, gritando: acordem. É hora da limpeza. Era a líder do Inban, ou Unidade Popular, que incluía todos os apartamentos em nossa parte do edifício. Na Coreia do Norte, todos são requeridos a acordar cedo e passar uma hora varrendo e esfregando os corredores ou cuidando da área fora de suas casas. O trabalho comunitário é um meio de mantermos nosso espírito revolucionário e de trabalharmos juntos como um só povo. O regime quer que sejamos como as células de um único organismo, onde uma unidade não pode existir sem as outras. Temos de fazer tudo ao mesmo tempo, sempre. Param de almoçar. Não há como sair disso. Página 92. Marco após as pessoas de Pyongyang terminarem a limpeza da manhã, elas fazem fila para pegar os ônibus e ir para o trabalho. Nas províncias do norte, não eram muitas as pessoas que ainda iam trabalhar, porque nada restara para fazer. As fábricas e minas tinham parado de operar. E não havia nada para fabricar. Mesmo que os homens fossem para seus escritórios ou linhas de montagem, eles só iam para beber, jogar cartas e jogos de azar. Mas Pyongyang era diferente. Todos pareciam estar atarefados. Uma vez, a irmã mais nova de Won-sumi levou para visitar a fábrica em que trabalhava, um lugar onde faziam plástico para pneus de automóveis. Foi a única fábrica que eu vi na Coreia do Norte que efetivamente funcionava. Tive outras aventuras excitantes durante meu mês em Pyongyang. Tínhamos ingressos para várias apresentações do grande festival aéreo gigantesco Estádio 1º de Maio. Fiquei assombrada com as espetaculares apresentações dramáticas, musicais e de ginástica. A mais impressionante foi a dos 30 mil a 50 mil alunos de escola que tinham treinado durante muitos meses para ficarem sentados em degraus atrás do palco, segurando quadrados coloridos, como um mural vivo, criando cenas e mutos enormes e sempre em movimento, que glorificavam o regime. Só compreendi o quão que glorificavam o regime. Só muito mais tarde compreendi o quão abusivo era fazer essas crianças se apresentarem durante horas e horas sem o menor intervalo para comer ou ir ao banheiro. Ensinavam-nos que era uma honra sofrer por nossos líderes, que tanto tinham sofrido por nós. Se tivesse oportunidade, eu teria me juntado a eles orgulhosamente. Página 93. Marco também visitei um jardim zoológico pela primeira vez na vida e vi macacos, tigres, ursos e elefantes. Era entrar em um de meus livros ilustrados. Na vida e vi macacos, tigres, ursos e elefantes. Era como entrar em um de meus livros ilustrados. Excitante que vi foi um pavão. Excitante que vi foi um pavão. Nunca tinha pensado que essas aves eram reais, mas apenas desenhos que alguém tinha feito. Mas quando o pavão macho abriu as magníficas penas de sua cauda, eu quase gritei. Podia imaginar que existisse uma coisa tão bonita no mesmo mundo em que eu vivia. Enquanto as semanas se passavam, Won-soo mudou de comportamento e foi gentil comigo, e assim eu realmente passei a gostar dela depois de um tempo. Meu pai era muito bom com ela. Quando se conheceram, ela sofria de tuberculose, que era comum até mesmo entre as pessoas da elite. Ele tratou de assegurar que ela se alimentasse bem e tivesse os remédios certos. Estava quase curada quando a conheci. Olhando retrospectivamente, penso que ele devia sentir alguma coisa por ela, mas como muitas outras coisas em minha vida, preferi não enxergar o que estava bem à minha frente. Uma vez acordei no meio da noite e ouvi pessoas discutindo. Em vez de estar dormindo na cama a meu lado, meu pai estava no outro quarto com Won-soo, que estava chorando e implorando a ele. Por que você não se divorcia? A ouvi dizer. Posso cuidar de Yumi, ela é pequena. Yumi pode ficar se a mãe dela. Meu pai sussurrava furiosamente, não diga isso. Você vai acordá-la. Mais tarde, meu pai me fez prometer não contar nada a minha mãe sobre isso quando eu voltasse para Esan. Página 94. Marco perto do fim de minha estada, meu pai ficou doente, com dores de estômago, e decidiu se internar no Hospital da Cruz Vermelha em Pyongyang para exames. Não conseguiram descobrir qual era o problema, e então ele foi para o hospital mais moderno da capital, onde as elites vão se tratar. Nem os melhores médicos do país conseguiram lhe dizer por que estava doente, e assim ele desistiu de tentar descobrir e decidiu me levar para casa. Viajamos de trem para Esan, junto com seu mais recente carregamento de metal. À medida que passávamos pelas estações, as montanhas iam ficando mais íngremes e a paisagem mais rude e mais pobre. As luzes brilhantes e as ruas limpas de Pyongyang se dissolviam num sonho quando eu olhava pela janela e via camponeses magros raspando a sujeira com suas enxadas para pegar toda a semente e todo o grão que conseguissem encontrar. Sempre que o trem parava, as crianças de rua, Kotjibi, trepavam na lateral e batiam em minha janela para pedir esmola. Eu podia vê-las esbarrar umas nas outras para apanhar qualquer comida estragada que as pessoas jogavam fora, até mesmo grãos bolorentos de arroz. Meu pai estava preocupado com que ficassem doendo comendo comida estragada e me disse que não devíamos lhes dar nosso lixo. Eu vi que algumas dessas crianças tinham a minha idade, e algumas eram até mais jovens. Mas não posso dizer que tenha sentido compaixão ou piedade, apenas simples curiosidade em como conseguiam sobreviver comendo toda aquela comida podre. Quando começamos a deixar a estação, algumas ainda estavam penduradas, agarrando-se firmemente ao chassi, empregando toda a sua energia. Página 95. Marco para não cair do trem em movimento e olhando para mim sem expressar curiosidade ou mesmo raiva. O que vi nelas foi uma pura determinação de viver, um instinto animal de sobrevivência mesmo quando parecia não haver esperança. Antes de chegarmos a Esan, o trem parou de repente entre as estações. Pessoas estavam dizendo que um dos meninos de rua tinha se arrastado para o teto do trem e morrido ao tocar na fiação elétrica. Houve atraso para que retirassem o corpo, e algumas pessoas pareciam estar aborrecidas com esse fato. Fora isso, o incidente não parecia ter incomodado ninguém.
Minha mãe foi nos buscar na estação, enquanto meu pai foi pagar ao policial que guardava o vagão de carga. N9 e depois apanhou seu pacote. Eu estava muito feliz por estar em casa e de ver a casa de nossa família e meu jardim de girassóis. Estava com muita saudade de minha mãe e não podia esperar para lhe contar tudo o que acontecerá em Pyongyang. Você viu a Torre Juche e Eomeia? Mãe enquanto fazia para mim um bolo de arroz. E todos os monumentos. Sim, uma. É mesmo, sim, uma. Fomos a toda parte com o Ansun. É mesmo. Disse minha mãe com uma voz muito fria. Sim, eu disse. E fomos ao jardim zoológico. Também. Mas eu não disse mais nada. Eu me fui para Pyongyang com meu pai, e depois voltou para casa com ele, no fim do verão. Enquanto estava em Yesan, meu pai falou com o Ansun pelo página 96 marca o telefone e ouviu algumas notícias preocupantes. Acontece que ela estava fazendo alguns negócios extras. Óbvio, pausar, interromper, espaço, não marcado. Documento. Sim, eu disse. É mesmo. Disse minha mãe com uma voz muito fria. Sim, eu disse. E fomos ao jardim zoológico. Também. Mas eu não disse mais nada. Eu me fui para Pyongyang com meu pai, e depois voltou para casa com ele, no fim do verão. Enquanto estava em Yesan, meu pai falou com o Ansun pelo página 96 marca o telefone e ouviu algumas notícias preocupantes. Acontece que ela estava fazendo alguns negócios extras, ajudando um outro contrabandista em Pyongyang, e esse contrabandista tinha dado informações sobre ela. A polícia a tinha levado para ser interrogada, mas ela fugiu durante um intervalo em seu interrogatório. Agora estava foragida. Antes de meu pai voltar para Pyongyang, minha mãe o advertiu para que ficasse longe de Won Sun de agora diante. Ela lhe disse que aquela garota era só problema. Mas ele não a ouviu. Meu pai retornou. Página 96 marco mas ele não a ouviu. Página 97 marco título nível 27. As noites mais escuras.